Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula magna com o tema Literatura e Maturidade. Afinal, por que um tema como esse? Eu já quero agradecer a presença de você que nos acompanha, você que verá posteriormente. Essa aula pertence ao Clube Corin Quietum, o clube literário de formação para pais, para filhos, um clube que tem feito um trabalho, graças a Deus, de agregar pessoas que têm esse interesse na literatura e querem, através da literatura, transcender, querem conhecer a si mesmas um pouco mais a cada leitura e querem também fazer esse caminho de formação humana, portanto, de maturidade, de transcendência. E é possível tudo isso através de obras ficcionais, ou seja, nós sabemos que esses personagens não existiram, Elton. Como que é possível isso? Eu quero ler para vocês aqui no início dessa aula uma frase, na verdade mais do que uma frase, uma reflexão do grande autor Marcel Proust, da obra, essa coleção que está aqui em cima, Em Busca do Tempo Perdido. Ele diz assim: e uma vez que o romancista nos pôs nesse estado, no qual, como em todos os estados puramente interiores, cada emoção é duplicada, em que seu livro vai nos agitar como um sonho, mas um sonho mais claro do que aqueles que sonhamos a dormir e cuja lembrança vai durar mais tempo. Eis que então ele desencadeia em nós, durante 1 hora, todas as aventuras e todas as desgraças possíveis, algumas das quais levaríamos anos para conhecer na vida, e outras, as mais intensas dentre elas, jamais nos seriam reveladas. Marcel Proust está dizendo para mim e para você que a literatura nos apresenta um horizonte de possibilidades, de dramas humanos que a nossa vida jamais seria capaz de abarcar, mas através de uma leitura bem direcionada, uma leitura orientada, portanto, com essa mediação de um professor, de alguém que possa te ajudar. E a ideia do Clube Corin Quietum é essa: você não estará sozinho nessa jornada. Você que é pai, você que é estudante, você que está iniciando a leitura dos clássicos, está aprendendo, está tendo esse primeiro contato. Marcel Proust está dizendo aqui para nós que um romancista, ele tem essa capacidade, um grande romancista. Os grandes autores nos colocam nesse estado interior. Nós conseguimos olhar para nós mesmos e descobrirmos quem nós somos através de vidas criadas por autores, através de personagens ficcionais. Nós somos capazes do autoconhecimento e também da autotranscendência, porque os temas são universais, mesmo que sejam escritos de maneira diferente, em tempos diferentes, com um estilo diferente, cada autor tem o seu estilo próprio. Esses temas que falam a cada um de nós de maneira universal, ou seja, eles são também atemporais. Uma obra escrita há 200 anos atrás, há 700 anos atrás, como a Divina Comédia, por exemplo, o quanto ela nos fala. Uma obra como os Lusíadas, uma obra como a Ilíada, a Odisseia de Homero, todas as obras que estão aqui no nosso Corin Quietum, contos, poemas, todos os gêneros literários, romances, novelas. Marcel Proust está dizendo: existe um horizonte de possibilidades. Eu me recordo também aqui de uma frase de C.S. Lewis, que ele vai dizer que um leitor, ele consegue viver 1000 vidas sem deixar de ser ele mesmo. Então, essa aula magna que quer tratar a respeito da maturidade, a maturidade de leitor, mas também uma maturidade humana, a leitura quando meditada, ao ponto da contemplação. Eu falo muito isso aqui no nosso Clube Corin Quietum, quando nós conseguimos refletir bem um livro, uma grande obra, ela nos insere na realidade.
nós conseguimos contemplar a verdade que se revela a nós ali através daquela obra, mesmo que seja ficcional. Nós conseguimos olhar para nós mesmos como que estando diante de um espelho e conseguimos transcender, se assim nós desejamos, se assim nós estamos abertos à transcendência. Olha que interessante, na obra História e Essência da Educação Ocidental, do grande autor Patrick Francis Moulany, ele diz assim: um único livro, às vezes, uma única passagem de um livro, é suficiente para moldar um caráter. Cuidem, portanto, de que o livro que os senhores forem ler seja útil para fortalecer seu caráter e suas resoluções, sendo ao mesmo tempo uma fonte de cultura e refinamento. A literatura estudada dessa maneira, o livro assim lido, cumprirá sua função essencial de influência educacional. Não é qualquer obra aqui, eu não estou dizendo de qualquer autor que deve ser lido de qualquer forma, estou falando das grandes obras, aquelas que foram feitas de maneira a nos ajudar nessa transcendência, obras que falam de valores, mesmo que o personagem não seja tão bom assim, não seja tão virtuoso assim, não seja tão valoroso. Eu vou falar de alguns exemplos aqui. Mas essas obras, quando bem escritas, escritas por autores com uma honestidade intelectual muito grande e uma capacidade também de construir essa narrativa e esse enredo ao ponto de unir forma, o conteúdo e a forma, nós, dentro de uma narrativa que nos prende, que nos revela verdades, que nos aponta os meandros da nossa alma, das nossas paixões, dos nossos vícios, mas também das nossas potencialidades, do quanto o ser humano é uma potência que precisa ser atualizada, e quando atualizada, é capaz também de grandes feitos, de feitos heróicos, como nós veremos aqui. É interessante que muitos homens, ao longo da história, tiveram a sua vida transformada, como diz aqui Patrick Francis Moulany, tiveram aí o seu caráter forjado, moldado pela leitura de um único livro. Eu poderia citar muitos exemplos aqui, mas eu vou comentar apenas alguns. Karol Wojtyła, o nosso São João Paulo II, grande Papa São João Paulo II, ele teve um grande amigo, que era alfaiate, foi ali o seu mentor espiritual por um bom tempo, na época de sua juventude, apresentou a ele alguns autores, como São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, autores místicos, os místicos espanhóis. E aquilo mudou a vida de João Paulo II. Ele relata que aquilo fez com que ele descobrisse até mesmo a sua vocação sacerdotal. Outro exemplo interessantíssimo, contemporâneo de João Paulo II, muito próximo a ele, Edith Stein, que viveu também todas as atrocidades dos campos de concentração. Santa Edith Stein, ela era uma judia, estava visitando a casa de um casal de amigos, e na ausência desses amigos ela foi até a biblioteca, retirou uma obra, e era o livro da vida de Santa Teresa, que ela leu naquela mesma noite, do começo ao fim. Ao fechar o livro, ela disse para ela mesma ser católica. E além de católica, eu serei uma monja, eu serei uma carmelita. Essa decisão, essa virada de chave, essa mudança de rota que uma grande obra pode causar numa pessoa que se abre, que permite que a sua inteligência seja iluminada por essa verdade que se apresenta em cada grande obra. Existem ali muitos elementos da verdade, muitos elementos da beleza, muitos elementos da bondade.
que são esses transcendentais do ser, segundo Santo Tomás de Aquino, que fazem com que a nossa alma se eleve, que nós ansiamos por esse encontro. Então, quando nós nos deparamos com isso, a leitura de uma obra assim, pode mudar a sua vida, pode mudar a minha vida, como mudou a vida desses grandes homens. Mesma coisa aconteceu com Inácio de Loyola, grande guerreiro que na Batalha de Pamplona teve a sua perna ferida, quase perdeu a perna, impossibilitado da guerra, estava ali no ambulatório, no hospital, enfermo, sem poder fazer mais nada a não ser ler. Ele pediu: traga-me livros de cavalaria. Não tinham, levaram A Imitação de Cristo, alguns livros de histórias de santos, algumas biografias, e levaram também a Sagrada Escritura. Aquele homem teve a sua vida transformada, foi o grande fundador dos jesuítas, da Companhia de Jesus. E hoje nós, Brasil, terra de Santa Cruz, colonizada pelos portugueses, também somos frutos dessa leitura de Inácio de Loyola, porque foram jesuítas que aqui vieram, celebraram as missas, evangelizaram os índios que aqui estavam. E nós hoje somos um país católico por causa deste homem que um dia abriu um livro diante dele e tomou essa decisão. Northrop Frye, grande crítico literário canadense, ele vai dizer: a literatura nos dá uma experiência que nos estende verticalmente até as grandes alturas e as grandes profundezas do que a mente humana é capaz de conceber. É interessante que os próprios personagens literários, eles têm essa experiência com a literatura. Eu me recordo aqui da experiência de Bela, ali no Conto de Fadas, A Bela e a Fera. Bela é uma jovem que gosta muito de livros, e quando ela se depara com a biblioteca suntuosa, que no castelo encantado da fera, ela ali, né, como cativa daquela fera, ela começa a ler, ela encontra o refúgio dela nos livros, ela que está sempre a buscar os livros, e ela percebe que a fera, ela existia uma humanidade ali ainda, existiam resquícios de um homem. Ela começa a contar aquelas histórias para a fera, e a fera vai demonstrando que existe ali também uma sensibilidade, e toda a história nós sabemos depois que é uma história de transcendência, da humanização de uma fera, através também, não só do amor, o amor que ele se relaciona o tempo todo com a arte, através da dança. Ali, a Bela e a Fera, naquela cena belíssima, né? Aquela cena célebre, cena dos dois dançando na biblioteca, dançando ali no castelo. Ou seja, aquela fera, ela vai se tornando cada vez mais humana, mesmo tendo uma aparência grotesca. E a Bela começa a enxergar por dentro aquilo que J.K. Chesterton vai dizer, que a fera começa a ser amada antes de ser digna de ser amada. A Bela começa a amar aquela fera, mesmo ela não sendo digna, não tendo nada que possa ser atrativo para o amor, não tendo aparência bela, não tendo nada que possa dar motivos para aquele amor. Então olha que interessante, vamos dar sequência aqui. Tem um poema do Manuel Bandeira, maravilhoso, chamado Pneumotórax, que vai falar dessa doença respiratória. E o segundo verso, só esse verso eu vou pegar com vocês, diz assim: a vida inteira que poderia ter sido e não foi. É que eu quero colocar a imagem do Rei Leão, do Simba e do Mufasa, seu pai. A vida inteira que poderia ter sido e não foi. O que é um homem imaturo? Um homem que corre esse risco. E todos nós corremos esse risco.
de chegar ao fim da nossa vida, ou ao fim do dia, olharmos para trás, depois de um exame de consciência, antes do entardecer daquele dia, ou do entardecer da nossa vida, e refletirmos, chegarmos à triste conclusão de que a vida inteira passou e nós não fomos aquilo que nós poderíamos ter sido. Nós éramos uma potência intelectual, uma potência de seres humanos, pais, de profissionais, pessoas que poderiam ter feito a diferença na sociedade e não fizemos. Poderíamos ter feito a diferença diante das nossas circunstâncias, mas não fizemos porque nós não fomos a vida inteira que poderia ter sido e não foi. Então, vamos refletir um pouco a respeito desse verso de Manuel Bandeira e trazendo para nós aqui a analogia de Simba.